A partir de agora, o MG1 abre mais esse espaço para você conversar com a gente. O assunto do MG Responde dessa terça é a prevenção à cegueira. Hoje eu recebo a oftalmologista Luciana Costa Cunha, que vai responder as perguntas que você já pode deixar aí no nosso WhatsApp, 999250053. Antes dela começar a responder as perguntas, vamos conhecer um pouco mais sobre a carreira profissional da doutora Luciana. Ela é formada em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com residência médica em oftalmologia pela Faculdade de Medicina do ABC Paulista. Especialista em cirurgia de catarata, com doutorado pela Universidade de São Paulo. Doutora Luciana, boa tarde. Obrigada por estar aqui com a gente nesse mês de conscientização, né? Tão importante, né, as pessoas falarem sobre isso. Muito obrigada, Érica, aí, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo, né, nossa comunidade aqui de Juiz de Fora e região. De fato, o Abril Marrom é um mês muito especial para a oftalmologia brasileira, por chamar a atenção para as principais causas de cegueira, né? Sim. E como reabilitar os pacientes também já acometidos, né, por essa perda visual. Perfeito. Vamos então para o WhatsApp saber o que as pessoas estão querendo saber. A Kel pergunta: glaucoma é hereditário? Então, Kel, excelente a sua pergunta. O glaucoma, sim, pode ser uma doença hereditária. A gente tem alguns genes, então, envolvidos no glaucoma. E, realmente, a história familiar é um dado bem importante que a gente valoriza durante a anamnese do paciente. Caso você tenha algum parente de primeiro grau, pais, né, avós, tios com glaucoma, realmente é importante a gente direcionar uma investigação para o glaucoma, sobretudo naqueles pacientes acima de 40 anos que estão sujeitos ao maior risco, né, dessa doença tão temida, um inimigo silencioso da visão que pode levar à cegueira irreversível. Perfeito. A pergunta do Walter agora: quais são os primeiros sintomas da cegueira? Bem, é uma pergunta, assim, ampla, Sim. né? Realmente, assim, a gente tem várias causas de cegueira e os sintomas são dos mais variados. Mas, muito além disso, eu gostaria de chamar a atenção que a maior parte das doenças podem ser silenciosas, podem não apresentar sintoma algum. Então, não é porque a gente não tem nenhum sintoma, né, Érica, que a gente não deve buscar a avaliação oftalmológica, no mínimo, anualmente. Maravilha. A Bel está perguntando aqui: uma pessoa com toxoplasmose pode ficar cega definitivamente? Meu filho já teve problema na visão 2 vezes e isso me preocupa muito. Sim, é uma pergunta também muito importante, porque a gente vive numa região muito prevalente, né, de toxoplasmose. A uveíte, que é a inflamação do olho posterior, na retina, no fundo do olho, pela toxoplasmose, é a uveíte mais comum no Brasil. E a região aqui de Minas Gerais, Zona da Mata, realmente tem uma prevalência aumentada por conta de pequenas fazendas e propriedades que tem gato, né? A gente sabe que a gente pega a toxoplasmose através de um parasita chamado Toxoplasma gondii, que vive nas fezes de gato, né? Olha e só. através de água e alimentos contaminados, então, e também via transplacentária durante a gestação, pode-se adquirir a doença, né? A toxoplasmose, ela pode sim levar à cegueira, né? Sobretudo quando ela atinge áreas muito nobres da visão, como a região central da visão, que é a mácula, ou o nervo óptico. Por isso, qualquer sintoma como embaçamento visual, presença de mosquinhas volantes no campo de visão, né, é importante sempre a avaliação oftalmológica e a avaliação da retina sob dilatação pupilar. O Orlando diz que teve trombose no olho esquerdo, já fez aplicação de Lucentis, é algum remédio, né? Sim. E pouco se resolveu, perguntando o que ele deve fazer. Orlando, a trombose realmente é outra doença vascular da retina, sabe, Érica, muito prevalente em nosso meio. Ela tem alguns fatores de risco, como síndromes metabólicas, diabetes, hipertensão arterial, aumento de colesterol e a própria idade também. O tratamento é através de medicações, como a aqui citada pelo Orlando, mas existem também outras opções quando há falha em algumas dessas medicações. É importante a gente avaliar se não há isquemia também presente junto com o edema, com o inchaço da retina, tão presente nessas oclusões vasculares. E o especialista, no caso em retina, vai poder então propor o melhor tratamento, que geralmente é através dessas medicações, existem outras alternativas também.
Perfeito. O Paulo Sérgio de Barbacena, a visão é vital na nossa vida. Até onde as telas de TV e celular podem prejudicar? Poxa, Paulo, que pergunta Boa, excelente, né? Parabéns. Realmente as telas, né, estão tão presentes no nosso dia a dia e, sobretudo, para as crianças, né, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Então, a gente sabe que abaixo dos 2 anos de idade não se deve oferecer telas para as crianças, sobretudo celular, né? Dos 2 anos aos 5 anos de idade, a gente vai limitar esse tempo de tela, pelo menos entre 30 minutos a 1 hora. E de 5 anos em diante, 1 hora de tela. Realmente, preconizar atividades ao ar livre, né? Atividades sob a luz do sol, realmente faz muito bem para a saúde das crianças e evita aí essa epidemia que a gente está tendo hoje, sabe, Érica, que é o aumento acentuado da miopia, justamente pelo uso abusivo de telas. Falando um pouco sobre os adultos, né? As telas em demasia também são prejudiciais. Existe um sintoma, na verdade, um conjunto de sintomas que se refere à fadiga ocular. Então, quando a gente está muitas horas em tela, a gente deixa de piscar, Exato. né? E isso promove, então, olho seco, né? A má lubrificação ocular pode levar à sensação de areia, inúmeros sintomas inespecíficos, cansaço visual. Então, a gente sempre recomenda, primeiro, tentar limitar o uso na faixa etária infantil. E nos adultos, fazer pequenas pausas. Existe uma pequena regra chamada 20-20. Para cada 20 minutos de tela, 20 segundos, olhar para o horizonte, olhar distante, lembrar de piscar, né? E sempre visitar o médico oftalmologista para avaliar a necessidade de uma prescrição ótica. Do Nemir, eu só tenho um olho que enxerga, sou pré-diabético, tomo remédios, mas tudo controlado. Uso óculos multifocal. De manhã minha vista está boa, mas à tarde eu não enxergo direito. O que pode ser? Nemir, então você sendo o olho único, né, mais um motivo para que a atenção aos olhos seja redobrada, né? As visitas ao médico oftalmologista tem que ser realmente mais frequente, não apenas anualmente. Pelo fato de ser pré-diabético também, é importante uma avaliação da retina, pelo menos a cada 6 meses. Obviamente, a gente sabe que, como a querida Cris aqui, endocrinologista, comentou, o tempo de doença, o tempo que a pessoa é diabética, conta muito para o aparecimento das primeiras lesões na retina. E é justamente aí que a gente deseja abordar, tanto de maneira educativa, quanto nos tratamentos também o paciente, evitando assim pegar os pacientes tardiamente, né? Sim. Onde pode ser necessário tratamentos mais agressivos, como tratamentos cirúrgicos. Em relação à variação da visão do paciente ao longo do dia, ele falou que enxerga pela manhã melhor do que à tarde, realmente podem ser múltiplos fatores, a gente tem que avaliar pessoalmente. Pela foto dele ali, parece que ele já tem um pouco mais de 50 anos, a gente deve avaliar se não há presença de catarata, por exemplo, né? Mas realmente essa pergunta só pode ser respondida pessoalmente após uma avaliação médica. Mas já deu uma boa orientação para o Nemir. Célia, a catarata leva à cegueira? Tenho e está cada dia pior. Preciso fechar uma vista para enxergar com a outra. Tenho medo de fazer a cirurgia, pois sou diabética. Célia, a catarata é a maior causa de cegueira reversível, ou seja, se a gente tratar, melhora no mundo, né? É extremamente prevalente na nossa população e o medo faz parte, né? Sim. A gente sempre tem receio de um procedimento e tudo, mas realmente o tratamento cirúrgico, ele devolve, né, toda a qualidade visual do paciente, com isso impactando na qualidade de vida. Não tenha medo, a cirurgia de catarata é uma cirurgia segura, é a cirurgia mais realizada em todo o mundo e a tecnologia está aí, né, e a expertise médica também para poder estar te auxiliando, para que você possa então enxergar o melhor da vida. Coragem, Célia, estamos juntas. A Andréia tem uma espécie de escavação nos olhos que preciso monitorar com exames. Isso pode virar glaucoma? Andréia, a escavação do nervo óptico pode ser sim um sinal de glaucoma. Não necessariamente é glaucoma, mas pode ser um fator de risco.
é muito importante uma avaliação clínica com o médico oftalmologista e também hoje em dia a gente tem exames complementares de alta tecnologia que permitem avaliar essa escavação de maneira bastante fiel e reprodutível, inclusive medindo as fibras do nervo óptico. O que seria escavação? Seria um pequeno buraquinho, um furo no centro do nervo óptico. Todos nós temos algum nível de escavação suficiente para a passagem da artéria e da veia central da retina, que vai nutrir o fundo do olho. Quando essa escavação ela está ampliada, aumentada, é um sinal, é um alerta para a gente investigar glaucoma. Portanto, vamos aí no oftalmologista investigar essa escavação para que possa, então, ou acompanhar ou proceder com o tratamento adequado. Marli, luto para controle do glaucoma, faço tratamento na CISPES. Existe um tratamento definitivo para o controle? Infelizmente não. O glaucoma, como eu disse no início, é uma doença silenciosa, é um inimigo silencioso da visão, muitas vezes não apresenta sintomas nas fases iniciais. O campo visual vai se perdendo da periferia para o centro, então por isso a dificuldade do paciente também perceber nas fases iniciais. E o tratamento consiste, então, a primeira linha através de colírios, né? Colírios para o controle da pressão intraocular, que é o principal fator de risco da doença. Existem também alguns procedimentos cirúrgicos, como a trabeculectomia, que é uma pequena janelinha que a gente realiza no olho para drenagem, então, do líquido, que promove esse aumento da pressão intraocular. E hoje em dia, alguns dispositivos também minimamente invasivos que vêm auxiliando no controle da doença. O controle, ele é multifatorial, né? Passa aí pelo controle também de outros fatores de risco e a doença precisa, então, de acompanhamento seriado. Não há cura, mas há como estabilizar o glaucoma, desde que haja, então, essa relação estabelecida do oftalmologista com o paciente. Ótimo. Gisele, como saber se a diabetes está afetando a minha visão? Sou diabética tipo 2 e mesmo usando óculos, sinto minha visão muito fraca. Pois, Gisele, é o que a gente está comentando aqui. É muito importante a visita ao médico oftalmologista, né? Para saber se o diabetes está afetando a sua visão, a sua retina. É muito importante que se avalie, então, o fundo de olho, né? Através da dilatação pupilar com colírios específicos, o oftalmologista vai realizar um exame importantíssimo, que é o exame de fundo de olho, o exame de mapeamento de retina, e a partir daí, então, ele vai ter subsídios para poder estar realizando o diagnóstico precoce e o tratamento direcionado. Pergunta do Lucas: o tersol oferece algum risco para a visão? Caso evolua para calásio, por exemplo, pode causar prejuízos? Lucas, o tersol é uma doença dos anexos, né, da pálpebra, que é a região dos cílios, muito comum na nossa população e se deve, então, à obstrução de pequenas glândulas de gordura que a gente tem aqui no sentido vertical nas pálpebras e a contaminação bacteriana secundária, né, por esse acúmulo ali, essa estase de gordura nessas glândulas. Então, é muito comum o tersol, né, as pessoas também chamam de micuim, né, que é praticamente uma pequena espinha na pálpebra, né, que a gente trata então com compressas quentes e pomadas com associação de antibiótico, anti-inflamatório, né, e tratamentos de manutenção como a higiene dessa região. Então, embora muitas vezes a gente lave o rosto, a gente tem que ter o hábito também de lavar cílios e pálpebras, né, com shampoozinhos neutros e tudo, para evitar a formação dessas pequenas infecções. O uso de maquiagem também. É isso que eu ia perguntar. Érica, então, assim, compartilhamento de maquiagens, isso a gente deve evitar para evitar propiciar esses tipos de infecção. E o calásio, que ele comentou, é quando esse tersol ele não é tratado, então, naquela fase aguda e ele forma um cisto. E aí, às vezes, a gente tem que realmente remover cirurgicamente. Perfeito, doutora, muito obrigada, foi muito esclarecedor. Eu que agradeço. Um abril marrom de muita conscientização para todos nós. Sem dúvida. Muito trabalho para vocês, oftalmologistas, e muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço estar contribuindo aí com esse tema tão importante. Muito obrigada, uma ótima semana. Obrigada, tchau, tchau. Érica.